Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E nesse nosso vídeo, de agora, nós vamos falar também de um conceito básico na área da fisiologia humana e mais especificamente na fisiologia respiratória, que muito aluno de graduação e ainda muito profissional já formado tem alguma dificuldade na compreensão, que é a espirometria. Então, nós vamos falar agora do que é a espirometria, mas, acima de tudo, a partir de um exame, de um teste de espirometria, como é que nós acessamos e conhecemos os principais volumes e capacidades da função pulmonar. É isso que muitas vezes traz dificuldade enorme de compreensão para alunos de graduação nos mais variados cursos da saúde, e aí, obviamente, se da graduação você não tem compreensão de um determinado conceito, quando está formado, leva a essa incompreensão para a vida profissional, e isso pode trazer algumas dificuldades, do ponto de vista da atuação profissional em vários campos da saúde. Vamos lá, então, vamos conhecer o que é a espirometria, mas, acima de tudo, entender definitivamente os principais volumes e capacidades pulmonares. Antes da gente começar, quero pedir a você, que ainda não esteja inscrito no nosso canal, faça a inscrição aqui no nosso canal do YouTube para que a gente possa ter mais e mais condições de gerar mais conteúdos para vocês. E ao final do vídeo, se possível, deixa aí a sua curtida, que isso também é importante para nós. Vamos lá. Então, quando nós falamos em espirometria, a espirometria nada mais é do que um exame da função pulmonar, metria, medida do ar expirado. Então, o que o equipamento faz é isso, a espirometria é medida do ar expirado, Então, e é com S mesmo que a gente escreve. E o exame de espirometria nos mostra os volumes, e desses volumes nós estabelecemos as denominadas capacidades pulmonares. Então, a espirometria, para nós vermos quanto de volume de ar o indivíduo consegue movimentar nos pulmões dele, durante uma série de manobras ventilatórias que são realizadas no exame de espirometria. Esses volumes pulmonares, alguns deles, quando nós vamos compondo alguns desses volumes, nós temos as capacidades pulmonares. Então, a espirometria nos mostra os volumes, e desses volumes nós temos as capacidades pulmonares. Aqui a gente tem uma figura, um exemplo de um espirômetro tradicional, que era um indivíduo aqui com um bocal, com uma espécie de uma traqueia aqui ligada a uma campânula, preenchida aqui com ar, numa base aqui de água, e aí o indivíduo movimenta o ar que está nessa campânula, e aí o movimento aqui, dessa campânula gerava um registro gráfico desse volume de ar, por exemplo, que estava sendo inspirado, e depois o volume de ar expirado, por esse indivíduo. Então, é como se a campânula fosse uma extensão do pulmão desse indivíduo. E aqui do lado direito já, uma figura, uma representação esquemática desses expirômetros, portanto, os equipamentos que fazem a medida do ar expirado, já, obviamente, com mais tecnologia. O indivíduo tem aqui, então, um clipe nasal, que é justamente para fazer todas as manobras estritamente, com a ventilação bucal, e aí, então, ele tem esse bocal aqui, inserido, na boca, e aí ele movimenta o ar, faz as várias manobras respiratórias, e o ar é transferido, para o equipamento, e na medida em que tem o movimento do ar aqui, esse equipamento faz essa leitura do volume, da quantidade de ar que está passando pelo equipamento, e traduz isso para nós num registro gráfico, que dá para a gente, então, os volumes e as capacidades pulmonares. Quem são eles? Está aqui, então. Eu imagino o indivíduo fazendo uma espirometria. Num primeiro momento, o que o profissional que está conduzindo o teste, o exame, pede é para que o indivíduo fique ali, respirando de forma normal, portanto, uma respiração de repouso normal, tranquila, calma, puramente diafragmática, e o que o equipamento está fazendo, é registrando o volume de ar, olha lá, o que entra e o volume de ar que sai do pulmão durante um ciclo respiratório, durante uma inspiração e uma expiração. Aqui, uma inspiração, uma expiração. Nessa condição normal, de uma respiração normal, diafragmática, na condição de repouso, esse volume de ar, que entra e sai dos pulmões a cada ciclo respiratório é o denominado volume
corrente. Então, esse é o nosso volume corrente, que está aqui, ó, a sigla é o VC, volume corrente. Olha aqui embaixo nessa tabela, ó, o volume corrente é de mais ou menos em homens e mulheres. Vou ficar aqui para olhar para os homens, tá? Depois vocês veem aqui os valores das mulheres, só para a gente não avançar demais. O volume corrente, o volume de ar que entra e sai, em torno de 500 ml. Meio litro de ar é o valor normal. Aí vem uma série, a partir daí é que vem uma série de manobras ventilatórias para conhecer demais volumes e, a partir daí, as capacidades pulmonares. Então, aí depois disso, vai ser pedido para o avaliado que faça, por exemplo, agora, depois de uma inspiração normal, que ele faça uma expiração forçada. Assopra ele, quer dizer, expira o mais forte que puder e o máximo de ar que ele puder exalar na expiração. Quando ele faz isso, ele exala mais do que 500 ml, mais do que o seu volume corrente. E aí, então, a gente tem, ó, o que é denominado de volume de reserva expiratório, VRE. Por quê? Eu expiro em condições normais, eu inspiro 500 ml e expiro os mesmos 500, mas uma respiração normal, calma, né, tranquila, de repouso do diafragma. Se eu aciono os músculos expiratórios acessórios, numa expiração forçada, eu vou exalar, eu vou eliminar, eu vou expirar um excedente além dos 500 ml. Por isso, eu tenho uma reserva expiratória. A gente elimina, né? A gente exala mais do que, expira mais do que 500 ml, desde que force essa expiração. Então, aí eu mostro o meu volume de reserva expiratória, que está aqui na tabela, que é em torno de 1 litro a 1 litro e 200. Está aqui, ó, 1.100 ml, em torno de 1 litro e 1.100, 1 litro e 200 de ar, além dos 500 ml. Então, esse é o meu volume de reserva expiratória, acessado, portanto, com a manobra de uma expiração forçada. Aí está aqui de novo, ó, o avaliado, né? Está lá, faz uma inspiração normal, de novo uma expiração normal, volta para o seu volume corrente. Aí eu vou pedir para ele, ó, depois dessa expiração normal, quero que você faça agora uma inspiração forçada, máxima. Inspira o máximo que você puder, insufla o máximo, né, a caixa torácica, e inspira o máximo de ar que você puder. E aí, além dos 500 ml do volume corrente, eu vou inspirar o quê? Uma reserva que eu tenho. Acionando agora os músculos inspiratórios acessórios, eu mostro, então, a minha reserva de inspiração. Quanto além dos 500 ml, você consegue inspirar se fizer uma inspiração máxima. Aí nós temos, então, o denominado volume de reserva inspiratório, que em homens aí adultos fica em torno de 3 litros de ar. Pronto, gente, conhecemos os 3 volumes pulmonares até aqui. O volume corrente, o volume de reserva expiratório e o volume de reserva inspiratório. Agora, mesmo depois dessa... Vamos falar primeiro agora de capacidade. Quando eu pego agora esses 3 volumes e somo os 3, volume corrente, mais a reserva inspiratória, mais a reserva expiratória, nós temos o que nós denominamos de capacidade vital, que está aqui, ó. Capacidade vital é a soma do volume corrente, mais o volume de reserva expiratório e mais a reserva, ou volume de reserva inspiratório, que fica em torno de 4,5 litros a 5 litros no indivíduo adulto, no homem adulto. Quando eu somo o volume corrente com o volume de reserva inspiratório, nós temos a denominada capacidade inspiratória, que é em torno de 3,5 litros de ar. Tudo bem? Pronto, está aqui, ó. Vejam, dos volumes surgem as capacidades. Na medida em que eu somo volumes, eu vou dando origem às capacidades pulmonares. É a partir desses exames que nós vamos inferir sobre a clínica pulmonar, né? Se o indivíduo tem uma doença restritiva, ele não tem o mesmo nível de insuflação. Isso compromete o volume de reserva inspiratório, a capacidade inspiratória e a capacidade vital.
Se ele tem uma doença obstrutiva, como, por exemplo, um enfisema, uma bronquite crônica, ele tem dificuldade na exalação do ar, por aumento da obstrução, da resistência das vias aéreas. Aí ele tem uma diminuição do seu volume de reserva expiratório e diminui a sua capacidade vital. Mesmo depois, agora atenção, mesmo depois que nós fazemos uma expiração forçada e eliminamos, aí expiramos em torno de 1,2 litro, 1,3 litro, né, de ar na expiração forçada, ainda sobra no pulmão um determinado volume de ar, mesmo depois de uma expiração forçada. Esse volume de ar que nunca deixa o pulmão é o denominado volume residual. É um resíduo que fica mesmo depois de uma expiração forçada. Esse volume residual é em torno também de 1,2 litro, e esse aqui, então, é o volume de ar que fica nos pulmões, que permanece mesmo depois de uma expiração forçada. Por isso que é chamado de volume residual. Se eu agora somar a capacidade vital mais o volume residual, nós temos o que a gente denomina de capacidade pulmonar total, que é em torno de quanto? 5,5 litros a 6 litros de ar. Capacidade vital de 4,600 a 5 litros, mais 1,2 litro aí, né, do volume residual. A capacidade pulmonar total fica aí em torno de 5,7 litros a 6 litros de ar. E, por último, né, a capacidade residual funcional, que é quem? É você ter, né, o volume de reserva expiratório mais o volume residual. Quando você soma esses dois volumes, você tem o volume residual funcional, que é aquilo que eu tenho de ar no pulmão, além dos 500 ml do volume corrente. Eu tenho uma reserva expiratória e mais 1,2 litro que permanece mesmo depois da expiração forçada. Pronto, gente. Nesse exame da espirometria, portanto, essas são as primeiras capacidades, os volumes e as capacidades mais elementares, mais básicos. Depois, para conhecer outros volumes e capacidades, como, por exemplo, né, algumas outras variáveis agora da função respiratória, como a ventilação, o volume expiratório forçado em 1 segundo, o VF1 e a importância deles. Vejam os demais vídeos nossos aí sobre função pulmonar, né, e variáveis da função pulmonar. Espero que com esse vídeo, então, tenha ficado claro aí para vocês e para quem tiver muita dúvida em relação a isso, que agora o tema esteja mais fácil, né, ou de mais fácil compreensão aí por parte de vocês. Então, ficamos aqui conhecendo, né, os volumes e as capacidades pulmonares que podem ser, então, reconhecidos, acessados, medidos por meio, né, da espirometria, né? Portanto, por meio do teste ou do exame de espirometria. Muito obrigado, pessoal.